Olá, pessoal do nono ano, professor Fernando Rosário de Souza, para fazer uma breve revisão para a AV2 do segundo bimestre. Lembrando que ela é só um complemento para os seus estudos pelo livro, pelas suas anotações, pelo site, né? E pelo que você prestou atenção em aula. Mas ajuda a dar uma organizada nos assuntos. Então, um dos assuntos aí que você precisa saber é o Entre Guerras e a Crise de 29. Lembre que ao final da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos estavam muito bem economicamente falando. Eles entraram no final da guerra, ficaram do lado vencedor, não tiveram seu território atacado e eles começaram a desenvolver para o mundo e para a reconstrução da Europa uma proposta chamada American Way of Life, o modo de vida americano segundo o qual os bens materiais, principalmente os duráveis como eletrodomésticos, carros, trariam felicidade. A Europa, durante algum tempo, precisava se reconstruir e podemos dizer que de 1918, final da Primeira Guerra, até 1928 fez isso com grande vigor. Porém, chegou uma hora que ela estava abastecida e aí começou a haver um subconsumo, um pequeno consumo. Enquanto as empresas norte-americanas, sem fiscalização devido ao liberalismo que diz que o governo não deve fiscalizar nem intervir na economia, continuaram produzindo em grande e acelerada quantidade, né? De modo que chegou uma hora que os estoques ficaram encalhados porque não tinham para quem vender. Subconsumo na Europa, superprodução nos Estados Unidos. Com esses estoques encalhados, você não precisa de funcionários, porque os estoques já estão ali. Há demissão em massa. Funcionários demitidos não recebem salários. Não recebendo salários, não compram os estoques encalhados, vira um círculo vicioso. A economia norte-americana caindo, o chamado efeito dominó vai derrubando outras economias relacionadas aos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos surge um economista chamado John Maynard Keynes, o Keynes, cujas ideias foram inclusive adotadas pelo Roosevelt num programa chamado New Deal, Novo Tratamento. Ele dizia que o governo tem que sim fiscalizar a economia, lógico que deve deixar a livre concorrência, mas sempre com órgãos fiscalizadores. Também deve impedir a contratação de mão de obra infantil, deve fiscalizar as jornadas de trabalho para que elas não sejam abusivas e coisas desse tipo. Bom, as ideias do Keynes, por diversos governos, não foram adotadas só no campo econômico. Alguns governantes autoritários no mundo, inspirados até num sentimento de vingança do pós-guerra, de patriotismo exagerado, decidiram colocar essas ideias de fiscalização também para os aspectos políticos, culturais, religiosos, de costumes, e nós temos o surgimento de regimes totalitários. Hitler na Alemanha, Stalin na União Soviética, Mussolini na Itália, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, podemos até dizer que o Getúlio Vargas em algum período aqui no Brasil, tá? Ótimo. O que a Segunda Guerra tem de origem na Primeira? O sentimento de vingança, o sentimento de que o Tratado de Versalhes tinha humilhado a Alemanha. A Alemanha teve que devolver a Alsácia-Lorena para a França, teve que se comprometer a não aumentar o seu exército, a reduzir o seu exército, a não produzir armamentos, a pagar multa para os países vencedores enquanto a inflação e o dinheiro era muito desvalorizado. Lembra de cenas de pessoas preferindo queimar cédulas de dinheiro na Alemanha do que comprar lenha com aquele dinheiro? Aqui seria menos a lenha comprada com algum maço de dinheiro do que o dinheiro alemão, do que o marco alemão na época, que estava muito desvalorizado. Esse sentimento, esse ressentimento, esse revanchismo, agora alemão, ele se concretiza no governo de Hitler, que encontra culpados internacionais, principalmente os judeus, pregando uma raça pura, a raça ariana. Faz o Anschluss, a anexação à Áustria-Alemanha, e começa a se fortalecer, começa a fabricar armamentos, a convocar pessoas para o exército, e enquanto isso há uma política de apaziguamento da Europa, um pouco do deixa disso,
A gente está vendo que ele está descumprindo algumas cláusulas do Tratado de Versalhes, mas, meu, estamos cansados da Primeira Guerra, deixa quieto. E justamente o país que mais deveria tomar conta, que seria a União Soviética, o Hitler foi muito habilidoso e fez um pacto de não agressão germânico-soviético, o pacto Ribbentrop-Molotov, Molotov-Ribbentrop. E aí o que, que acontece? Existiu um corredor polonês. A Polônia virou uma terra, um país, onde a Alemanha anexou algumas terras, a União Soviética anexou outras, e eles se comprometiam a não atacarem mutuamente. É lógico que este pacto em algum momento seria traído. E ele foi traído pelo Hitler, que invadiu a União Soviética na operação chamada Barbarossa. Tá? Muito bem. Os blocos rivais vão ficar de um lado. Alemanha, Itália e Japão. Tem um jeito de você memorizar. Lembra as capitais desses países? A capital da Itália é Roma, Rho. A capital da Alemanha é Berlim, Ber. E a capital do Japão, Tóquio, Roberto. Roma, Berlim e Tóquio. Do outro lado, ao contrário ao eixo, nós temos os aliados. Praticamente os países que têm as cores branco, azul e vermelho na sua bandeira. A União Soviética tinha vermelho e amarelo, mas lembra que a antiga Rússia, né, a Rússia, na verdade, tem branco, azul e vermelho na sua bandeira, as cores do Liberté, Égalité e Fraternité. Muito bem. A guerra vai se desenvolvendo. O eixo tem uma grande estratégia, que é a Blitzkrieg, guerra relâmpago. A terra vinda por céu com aviões, por mar com submarinos, por terra com tanques de guerra e com conquistas de território muito rápidas. Já os aliados têm uma estratégia muito baseada em espionagem, tanto da CIA quanto da KGB, com agentes secretos e infiltrados. Entre as estratégias do Hitler está a de fazer acordos, inclusive o acordo do Pacto Comintern, né, anti-Comintern, com o Japão, para que não houvesse influência soviética nas ilhas japonesas. Os japoneses entram na guerra mandando pilotos kamikazes enviados dos deuses para a base naval de Pearl Harbor, no Havaí. Cena bastante retratada em filmes e que os americanos parecem não terem engolido muito bem. Até existe aquela pergunta meio sarcástica: por que os pilotos kamikazes usavam capacetes se eles iriam para a morte? Né? E o capacete teria a função de proteger, de evitar. Porque dentro do capacete havia os fones para ouvir os comandos da torre. Às vezes num céu nublado, às vezes num céu com fumaça de explosões. Eles precisavam saber como direcionar os aviões para os alvos. Tá? Os americanos, quando a guerra já está no final, o Japão estava se recusando a se render, mas todos os avaliadores da guerra dizem que era uma questão de tempo. Atacam 2 bombas atômicas em 2 cidades em alvos civis. Não eram alvos militares. Hiroshima e Nagasaki. Alguns analistas dizem que isso pode ter sido uma espécie de retaliação contra Pearl Harbor, porque nenhum outro país tinha se atrevido a atacar a marinha norte-americana. Outros analistas dizem que isso já era uma demonstração de forças para a Guerra Fria que estava para se iniciar, e o mundo ficaria bipolarizado entre o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco socialista liderado pela União Soviética, onde o medo de uma ameaça atômica era real. Os Estados Unidos já mostraram o seu poder de devastação com Hiroshima e Nagasaki. O final da Segunda Guerra, ao invés dos 2 principais responsáveis pela vitória contra o Hitler se juntarem, eles dividiram o mundo em áreas de influência. Quanto aos conteúdos de ciências sociais, você precisa saber muito bem a diferença entre ciência e filosofia. A gente diz que são conhecimentos complementares, até mesmo porque na Grécia Antiga as ciências derivaram da filosofia, né? Lembra que os pré-socráticos tentavam achar a substância que forma tudo que existe, a arqué,
E para cada pré-socrático, por exemplo, para Pitágoras eram os números, para Tales de Mileto era a água, para Demócrito era o átomo. Então a filosofia nasce atrelada à ciência. Só que hoje em dia a gente diz que a ciência se preocupa mais em responder os processos, os comos, e a filosofia se preocupa com os porquês. Exemplificando, se você perguntar para um médico, um cientista da medicina, por que você nasceu, ele provavelmente dará a resposta de que um espermatozoide se juntou com um óvulo, e isso é como. Se você perguntar para um filósofo de linha mais metafísica, ele vai falar porque você tem um propósito a cumprir na vida. Ou para um filósofo de linha mais materialista, ele vai falar por fruto do acaso. Mas eles já respondem com porquê, que você pode concordar ou discordar. A ciência responde os comos. A filosofia responde aos porquês. E uma completa a outra. Por exemplo, se a ciência descobrir como viver 300 anos, isso é como. A filosofia vai se perguntar, por que viver 300 anos? É necessário? Quais as consequências éticas disso? Esses dois conhecimentos, eles podem estar em diálogo constante. E na filosofia, no crescimento do conhecimento da humanidade, a gente sempre tem uma ideia, a ideia contrária e negociações entre essas duas diferenças. Para a ideia, em filosofia, a gente chama de tese. Para a ideia contrária, a gente chama de antítese. Parecido em herói e anti-herói. Tese e antítese. Só que você não fala antítese, você fala antítese. E a negociação, os meios termos possíveis, a gente chama de síntese. Um jeito bom de você lembrar é que se você tem uma ideia preta e uma ideia da cor branca, a mistura das duas dá uma ideia síntesa, cinza, tá? Síntese. Uma boa divergência que existe no mundo do conhecimento é se o conhecimento deve ser adquirido pelas ideias, pela razão, pelo pensamento puro, ou se ele deve ser obtido por meio dos sentidos, da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato. E é lógico que existem meios termos possíveis. Mas, assim, na origem da filosofia grega, quem defendia que o mundo das ideias é superior ao mundo dos sentidos, que pode ser corrompido, que pode ser iludido, é um cara chamado Platão. Platão defende o mundo das ideias. Já o aluno dele, chamado Aristóteles, defende o mundo sensível, o mundo das experiências, tá? Para a Idade Moderna, a gente vai ter um cara que chama Descartes, que diz que é para você descartar, Descartes se escreve, né? As emoções e usar a razão. E a gente tem o Bacon, o Francis Bacon, que diz, não, precisa experimentar, precisa saber o gosto do bacon para conhecer as coisas. Lógico que existem momentos de recorrer mais à razão, existem momentos de recorrer mais aos sentidos, e existem momentos para completar os dois tipos de conhecimentos. Espero que essa revisão tenha lhe ajudado muito. Assista esse vídeo quantas vezes você precisar. Consulte o livro, consulte o site, consulte os vídeos e uma excelente prova para todos. Até a próxima, pessoal!